O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Agora, perguntando pra você, queria que você contasse um bastidor, porque eu acho que a última bomba, assim, que eu lembro de você no Flamengo, foi a questão do soco no Pedro, né? Esse dia aí, meu irmão. E pelo imediatismo, né? Pela velocidade, né? Porque, assim, o jogo... Foi o melhor jogo do Flamengo sob o comando do São Paulo. Ele parecia que... Contra o Atlético lá, né? É gol de falta do Arrasca, de virada. Assumiu a liderança ou ficou perto da liderança? Gol do Wesley lembro. também, logo depois no fim do jogo, o Wesley faz o gol e tal. E aí, mano, sai ali, acabou o jogo, daqui a Tá galera comemorando, pô. Caiu vitória do nota. Mengão. Pedro é agredido no vestiário. Tá rolando um troca, né? Tu entra no troca pra dar, não é? Não, tá rolando troca. Cara, Caralho, na real mano. foi muito rápido, realmente, assim. Isso é uma situação que até eu mesmo... que me espantei, eu falei, caramba, assim, porque... Pareceu que tu tava no vestiário. Porque ligado. Ao mesmo Separando, assim. Ao né? mesmo tempo, você tem que ter uma precisão uma sintonia muito fina na apuração, porque é uma informação muito impactante que você não tem brecha pra erro. Fudeu, né? E aí é o que entra a experiência, assim, cara, porque eu até peguei pra marcar entre a matéria ser publicada e o tweet do Flamengo de fim de jogo deu menos de meia hora, assim, deu menos foi, sei lá, 20 e poucos minutos, assim. Se você pensar que eles ficam no campo, acenam pra torcida, dá entrevista e tal, enfim, realmente foi algo muito rápido. Chegou pra mim muito rápido a informação, só que repito o que eu falei mais cedo, eu não posso nunca dar uma informação desse tamanho só por uma fonte, entendeu? Qual será que é o interesse dessa fonte? Por que ela me passou tão rapidamente? Tá puta com o São Paulo? Essa preocupação é importante. Só que é algo tão extremo que eu mandei para outros dois contatos e a reação desses dois contatos, por si só, já foi uma confirmação. Caralho, tu já tá sabendo. Então pronto, já confirmou. Porra, então, mas já... Era isso que eu precisava. Porque acaba que foi tão rápido o processo e aí você publica com a demanda de velocidade que tem e depois você vai entendendo, expandindo a apuração, detalhando mais o que aconteceu. E o que aconteceu, de fato? Cara, foi isso mesmo da questão ali de ter já um certo desconforto deles, na cabeça deles, com a postura do Pedro quando não está jogando. É uma questão que partiu deles ali, uma percepção deles. E quando chegou no ambiente ali do Pedro não querer aquecer e tudo mais, o cara chegou a um extremo de perder qualquer razão que ele pudesse ter e dar o soco nele, entendeu? Mas assim, tipo, pra eu entender, né? Como você soube da... A gente teve a confirmação que não é de hoje que... Não vou deixar a marca no Pedro, né? Mas que não é de hoje que essa situação acontece. E não é no Flamengo, em qualquer lugar. E não é o Pedro. Jogadores que ficam no rola. banco, geralmente, o cara que tem que fazer ali esse aquecimento final e tal, sofre com esse tipo de... Repito, torcedor quer que todo mundo esteja feliz e tal, e realizado, e não é assim. O bicho pega, irmão. O cara vê que falta 10 minutos e não vai entrar. Se quiser que seja. Cara, Agora, o Pedro, ele não vai aquecer. Ele não vai aquecer. Na reta exatamente. final do jogo ali, ele deveria entrar. Ele não ali. vai de imediato e depois ele vai, mas no primeiro momento ele titubeia ali e diz que não vai, enfim, porque ele já tá incomodado, já era a reta final do jogo. Mas então, aí o preparador, aí beleza, acabou o E jogo. aí passou o segundo jogo. Ele já entra pra dar um soco no Pedro, ou não? Putz, cara, eu tenho um péssimo problema de memória, tenho que parar Pelo que eu lembro- pra ler a matéria. Pelo que eu lembro, a na gente- matéria diz que ao entrar no vestiário, o fulano, que eu esqueci o nome, O Pablo. ele vai cobrar do Pedro isso. Primeiro ele leva o São Paulo, olha, não quis, e ele depois vai cobrar o Pedro. E nessa cobrança do Pedro, o Pedro solta que, já não é de hoje, estão me sabotando aqui, isso aqui lá, e aí nessa de estão me sacaneando aqui, o cara ficou enfurecido e deu uma porrada, que eu me lembro é isso. E aí, cara, essa questão de primeiro você dar a informação, que é o fato central, que é o soco, que é o principal, e Não, depois... ainda tem na matéria, tem informação que o Gerson separou. Então, aí depois você vai apurando mais e dando desdobramento, no sentido assim, da questão da ida pra delegacia, mas isso eu aqui no Rio, né? Isso eu não iam. E aí, que é o que você falou, desce pro troca, entra ao vivo, e ao mesmo tempo que você tá ao vivo, você continua apurando. Eu lembro que nesse dia eu fiquei na redação até, sei lá, 2, 3 da manhã. O Guilherme Flazoeiro fez também um trabalho incrível. É bom falar que eu fiquei em casa acompanhando de também. ficar ao vivo ali na delegacia, acompanhar e tal, que é um trabalho que ele faz também impecável. O Guilherme é um irmão que eu tenho aí, meu O primeiro convidado do Charla. meu conterrâneo campista. Nesse dia aí, fez um trabalho de complemento foda. E aí, né? cara, você entender a urgência
da informação, do detalhamento da informação e do desdobramento da informação. Eu lembro que esse dia eu fui dormir 6, 7 da manhã, porque aí depois eu vou para casa e quando eu chego em casa, eu espero o Flamengo pousar no Rio, porque aí sim, cada um das minhas 3, 4, 5, 15 fontes, cada um em seus carros, cada um em sua casa, e aí eu vou falar com um, vou falar com outro, vou falar com outro, para entender realmente o que aconteceu a narrativa da história. com mais detalhamento, né? Porque eu acho que isso é fundamental, de você tentar destrinchar mais, entender os próximos passos, você demitido, não vai ser, o São Paulo ele vai tomar alguma decisão ou não, porque é isso, é você, depois que já tem a notícia, é você tentar antecipar os próximos passos dos episódios, né? E a gente conseguiu realmente ali trazer muita informação ao longo dos 3 dias seguintes, se eu não me engano, conversando lá com o Luciano, foi um dos cases assim, que deu a maior audiência da história do GE, pelo volume de informação num período tão curto. Eu lembro que no dia seguinte, não, foi no sábado, no domingo, na segunda-feira, eu fiz redação, tá na área, troca, André Sadi lá na Globo News, fiz... Caraca, virou uma parada... Natuza Neri na Globo News, Extra fiz tudo esporte, assim. né? Então, assim, entrei ao vivo em tudo que era possível e atualizando o noticiário. Então, assim, foi do sábado, quase meia-noite, até ali terça, quarta-feira, que é quando o Pedro realmente volta a treinar, porque o Pedro não vai treinar no primeiro momento e tal. A gente, e aí é aquilo que a gente falou, assim, o cara que quer ser repórter, ele tem que entender que nessas 48, 72, 96 horas, meu irmão, tu vai estar em função disso. Tem que entender que é o momento que você tem que estar em função disso. É um caso extra. Não adianta você achar que você vai bater ponto 8 horas e aí chega a informação, não, eu tô fora do meu horário, espera, me passa amanhã. Não. Então, assim, talvez... 24 horas. Talvez por isso também que cada vez menos tenha gente disposta a isso, a se entendeu? debruçar sobre isso. E eu não condeno, assim, é até uma questão que eu reflito muito sobre isso, até que ponto, em alguns momentos extremos, eu também não troco momentos de qualidade com meu filho, em família, porque eu tô envolvido com isso, assim. Então, assim, mas, por outro lado, é o que me satisfaz. O que para muita gente é sacrificante, para mim é prazeroso, entendeu? O que eu te falei, eu me alimento desse caos no noticiário. De trabalhar 24 horas, o jornalismo tem vezes, seus sacrifícios. Exatamente, então... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.